Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. EFIEPB deseja a todos um feliz novo tempo. Fomos eleitos inexoravelmente. A prioridade sempre foi e será ouvir a população. Procuramos ouvir as nossas bases. A Paraíba foi às ruas de forma espontânea, numa campanha muito bonita. Eu deixei marcas, abri um diálogo com a população. O maior desafio é sempre o desafio financeiro. Eu, como governador, nós elegemos 8 deputados federais. Como se sente o poeta no poder? Eu disse, sem poder, sem poeta. A cada ano, nós estamos recebendo mais turistas. Isso é bom. Governador, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá tudo certo? Eu quero tranquilizá-los agora. Fiquem tranquilos. Ah, então tá certo. Tranquilo. Esse governador acalmando a população é José Targino Maranhão. O ano era 1995. E ele chegou ao cargo mais alto do comando estadual depois de anos no Legislativo e alguns meses como vice-governador. Eu sou Guilherme Bezerra e esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba, uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. No episódio de hoje, o governo de José Maranhão. A chegada ao topo do Poder Executivo para Maranhão se deu num contexto triste para toda a Paraíba. José Maranhão foi eleito vice-governador em 1994, na chapa encabeçada por Antônio Mariz. Com a morte de Mariz, assumiu o comando do estado em setembro de 1995. Nós queremos desenvolver os nossos programas, todos voltados para a geração de emprego e renda. Maranhão, nessa época, já era um nome conhecido da população. Deputado de muitos mandatos e figura histórica do PMDB, ele chegou na chapa majoritária vitoriosa. Mas sempre que um vice assume, a população se pergunta: quem é esse político? O repórter Gustavo Demétrio, do Jornal da Paraíba, nos ajuda a entender. Natural de Araruna, no Brejo da Paraíba, José Maranhão começou cedo na política. Ele seguiu os passos do pai, o ex-prefeito da pequena cidade, Benjamin Gomes Maranhão. Zé Maranhão foi eleito pela primeira vez em 1955, como deputado estadual da Paraíba, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Essa função ele exerceu por 4 mandatos, seguido de mais 3 como deputado federal. A relação política da família no reduto eleitoral deu o tom do alinhamento do ex-governador por toda a vida. Eu vejo em toda a sua trajetória política algo ligado à figura do meu avô, que era um líder político da região de Araruna, um homem que tinha uma preocupação social muito grande. Em 1956, no primeiro ano de mandato de deputado estadual do Zé Maranhão, já inauguraram um hospital em Araruna, uma iniciativa do meu avô e do deputado estadual Zé Maranhão. Isso era algo extremamente inovador para a época. A forma como ele se preocupava durante todo o seu governo em atender as pequenas comunidades rurais, em olhar para os pequenos municípios. Esse que você ouviu é Benjamin Maranhão, sobrinho do governador. Oficialmente, José Maranhão assumiu o governo da Paraíba em 16 de setembro de 1995, depois de alguns meses como governador em exercício e vice-governador de Antônio Mariz. Na época, a Paraíba ainda vivia instabilidades econômicas. No dia 16 de agosto daquele ano, um mês antes de tomar posse, o jornal A União publicou a seguinte matéria. Abre aspas. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou ontem, em sessão extraordinária, um pedido de autorização para contrair um empréstimo no valor de 50 milhões de reais. O empréstimo visa a negociação de crédito do Estado e equivale a apenas 3% da dívida do governo paraibano, que é de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Fecha aspas. Para entender a história do gestor que ficou conhecido como mestre de obras, é preciso, assim como numa construção, ir de tijolo em tijolo. Maranhão era um homem assim simples e um gestor de muita austeridade, né? Tentava fazer o máximo para a gestão dele ser transparente, rígido, enfim, nesse sentido de moralidade, de transparência. Austeridade é a palavra escolhida pelo jornalista Josélio Carneiro, que é autor do livro Paraíba Governos em Cena. Esse era um mantra do governo, mesmo que muitos não entendessem o que a palavra significa.
Abre aspas. Austeridade. Na economia e na política, refere-se ao conjunto de medidas fiscais adotadas por governos para conter o déficit público e controlar a dívida. Isso é feito principalmente por meio das reduções de gastos, com cortes em investimentos e serviços públicos, ou do aumento de impostos. É a qualidade de quem age com rigor diante da rigidez financeira. Fecha aspas. Nós estamos lançando os nossos projetos de governo. Vamos discuti-lo com o secretariado e vamos procurar difundir o próprio nome desses projetos, que ainda são poucos conhecidos, muito embora alguns deles já estejam sendo levados a efeito, já estejam sendo executados. O primeiro tijolo para entender esse governo é Antônio Maris, que deixou um legado para José Maranhão seguir. Ele e Antônio Maris tiveram uma conversa muito franca, ele não relatou à família o nível da conversa, ele sempre muito discreto e sabia guardar confidências, apenas dissera a Antônio Maris que ele, na qualidade de vice, se chegasse a assumir um dia, Antônio Maris continuaria governador do estado. E foi isso que ele fez. Essa é a desembargadora Fátima Bezerra, viúva de José Maranhão. Com ela, o governador dividiu um amor que passou por 5 décadas. Honrou os nomes que Antônio Maris escolheu, honrou as propostas de trabalho, a proposta de trabalho elaborada a 2 mãos, às 4 mãos, na verdade, ele e Antônio Maris trabalharam muito para planejamento de governo. E o primeiro governo de Zé Maranhão, austeridade e desenvolvimento e austeridade e desenvolvimento, os 3 governos de Maranhão, mas tudo partiu daquela base socialista de Antônio Maris, daquela base solidária de Antônio Maris e Zé Maranhão. Eles casaram-se, eles fizeram um casamento em Morredouro. E ele, baseado naquelas propostas que criaram juntos, estabeleceram junto para o desenvolvimento da Paraíba. Ele trabalhou no primeiro, no Maranhão 1, no Maranhão 2, no Maranhão 3. A escolha de Zé Maranhão por Antônio Maris passou por um processo muito complexo, né? Porque tinha muitos pretendentes ao lugar que foi ocupado por Zé Maranhão. Mas muitos também tinham restrição em relação a Maris, porque eram oriundos, né, no passado, da arena. E Maris chegou ao ponto de dizer que um determinado candidato que tinha um passado na arena, Zé Oiraldo, se eu for aceitar esse vice, vão dizer que a chapa é da arena. Então eu quero um candidato que seja do PMDB, autêntico e tal, para poder a gente se compor. Esse é Hinaldo Leitão, ex-deputado estadual e herdeiro político de Antônio Maris. Ele foi líder do governo Maris e Maranhão nos primeiros anos. Ele chamou o Zé Maranhão lá no quarto dele e bateu um papo com o Zé Maranhão, dizendo que, já sabendo que estava perto da morte, né? Então Maris entregou o governo a Zé Maranhão. Em termos políticos, Maranhão deu seguimento ao projeto de Maris, sem grandes mudanças substanciais. O depoimento que você ouve é do historiador e professor Flávio Lúcio. Maranhão já encaminhava, já sabia, né? Dificilmente Maris conseguiria sobreviver ao câncer, e principalmente depois da campanha intensa que ele teve que passar como candidato a governador, né? Isso provavelmente apressou a morte dele. A linha geral do governo, ela teve continuidade. Isso nos leva ao segundo tijolo para construir a história de José Maranhão no governo do estado: as obras. Abre aspas. José Maranhão apagou candeeiros, aumentando a cobertura de energia elétrica no interior da Paraíba. Ele tirou do papel o Canal da Redenção, em Souza, construiu açudes, adutoras e barragens importantes para a sobrevivência da população paraibana. Fecha aspas. Mais uma pergunta. E até agora, governador, tudo certo? Quem tem tempo não tem pressa. Muita coisa boa pode acontecer ainda. Então tudo bem, vamos continuar. A rede estadual passou a receber incentivo para a formação de professores. Esse é Salles Gaudêncio. Ele é um dos autores do livro José Maranhão, Grandes Vultos que Honraram o Senado. Além disso, ele integrou os governos nos mandatos de Maranhão em diversas posições, inclusive como secretário de Educação. E uma campanha intensa no sentido de acabar com a taxa de analfabetismo. Quando assumiu o governador Antônio Maris, a Paraíba
em faixa escolar tinha 10% de analfabetos. Sem esquecer que no o ano de segundo grau tinha um exército de analfabetos. Então foram criados programas, de acordo com a política do então governo federal, de intensificar programas de formação de professores. Por exemplo, criou-se uma bolsa de estudo para que os professores se deslocassem para os núcleos de capacitação Souza, João Pessoa, Campina Grande, Lagoa Grande, com aulas no final de semana com o intuito de formar e acabar de reduzir pelo menos a deficiência dos professores que não tinham a capacitação adequada para estar em sala de aula. Em 2003, num discurso no Senado Federal, José Maranhão relembrou algumas obras do governo. Abre aspas. Nós construímos 14 barragens, já com esse objetivo. Construímos 37 quilômetros de canais de transposição para utilizar as águas do sistema Coremas Mãe d'Água, o maior açude que temos construído há 60 anos. Construímos mais de 1.000 quilômetros de adutoras para distribuir a água dos reservatórios que já existiam e de outros que construímos de maneira que todas as cidades tivessem um abastecimento d'água digno e decente. Fecha aspas. Por esses feitos, o governador ganhou outro apelido, Zé das Águas. Nós batemos o recorde em crescimento nacional. As Varzias de Souza foi uma obra que foi pensada por Maris, foi o projeto executado durante o governo Maranhão, que Maris não teve tempo de fazer isso, e foi entregue nos primeiros 4 anos. A obra estava lá pronta do ponto de vista da estrutura. O sobrinho Benjamin relembra com orgulho desses feitos. Programa Cooperar, que quem não lembra das andanças de Zé Maranhão pelo interior, como eu digo, apagando o último candeeiro. E ele fazia questão. Ele trabalhava durante todos os dias da semana. Era despachando aqui em João Pessoa durante a semana, no interior, indo até as comunidades mais distantes, inaugurando uma passagem molhada, um abastecimento d'água, uma eletrificação rural quando não existia luz para todos, que era uma época de muito mais dificuldades do que hoje em dia. Eu creio que foi um governo que foi muito marcante para os pequenos municípios e para as pessoas humildes. Nós podemos hoje anunciar com muita satisfação que a partir desse mês vamos normalizar o pagamento. José Maranhão se tornou governador da Paraíba num momento peculiar da história política do Brasil. Desde a redemocratização, o país passou por diversas reformas econômicas e mudanças na moeda. O principal motivo disso tudo era fugir do bicho-papão, que era a inflação. Num período de 10 anos, entre 1984 e 1994, o Brasil teve 6 moedas. Desde os anos 70 até 1984, o brasileiro usava o cruzeiro. Depois ele foi trocado pelo cruzado, que durou 3 anos, e foi substituído pelo cruzado novo, até 1990. A partir daí assumiu o cruzeiro, depois o cruzeiro real e, por fim, o plano real, que vigora até hoje. O plano real deu tão certo que fez um presidente da República, que foi eleito também em 1994. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. 27 governadores assinam um pacto com o presidente Fernando Henrique Cardoso de apoio às reformas constitucionais. O governo federal não quer nem ouvir falar em renegociar a dívida dos estados, mas promete intervir, de agora em diante, nas delicadas relações dos estados com os bancos privados. Nessa reunião, o governador Maranhão estava lá, representando a Paraíba. Ela aconteceu logo no primeiro ano de governo dele, e a parceria com o governo federal deu o tom para a principal marca do mandato, as obras. Durante os anos 90, tornou-se muito comum a utilização de financiamentos de longo prazo, assim como convênios federais e recursos de organismos multilaterais, com o intuito de financiar projetos de infraestrutura estadual. Esse é o economista Cássio Bezarria. Do ponto de vista de desafios econômicos naquele momento, a gente pode ressaltar a questão do equilíbrio fiscal, como aumentar a arrecadação governamental, como modernizar a administração tributária e controlar despesas, com o intuito de manter a capacidade de investimento do Estado, a questão da infraestrutura ou logística de transporte, né? Questões de recursos hídricos, saneamento, estradas. A economia do Estado tinha seus desafios. De 1995 em diante,
praticamente saldo negativo em conta comercial para todo o período, né? Ou seja, o Estado passou a importar muito. Bom, isso é um resultado ruim? É bem possível que a gente tenha condições favoráveis naquele momento para as importações, uma moeda forte, uma paridade de poder de compra com o dólar, inflação estável. Então isso possibilitou o Estado acabar importando, né, máquinas e equipamentos que provavelmente permitiriam uma modernização ou uma readequação da infraestrutura local, tá? Mas vale ressaltar que, historicamente, a Paraíba é um estado deficitário do ponto de vista de balança comercial. A gente importa mais do que exporta. O último tijolo que temos que adicionar no canteiro de obras do governo de José Targino Maranhão é o que diz respeito às relações políticas. Ele era um grande construtor de alianças. Ele não via o político assim como um inimigo. Sendo um dos paraibanos que por mais tempo governou o estado, Zé Maranhão viveu vários momentos em relação a apoio político. Momentos melhores e momentos não tão bons. Mas o saldo é positivo, como explica Benjamin. Na Assembleia, da mesma forma. Ele foi construindo essas bases aos poucos, né? Claro que existia as pessoas mais próximas e até que vinha desde do marizismo mesmo. Hinaldo Leitão é um exemplo disso. Foi líder dele, foi presidente da Assembleia, mas eram muitos os deputados, o Wilson Santiago, depois Vitalzinho. Para o Salles Gaudêncio, essa boa relação com os políticos tem a ver com o grande apoio popular na época. O relacionamento com a Assembleia Legislativa. Uma continuidade da ordem política vinda do governador Antônio Maris, não é? A consolidação de um relacionamento com a Assembleia Legislativa e o apoio do povo. Até os adversários políticos e não pessoais, ele tinha um tratamento muito elegante, um tratamento de cidadão com os seus governados. Era um homem de fino trato, entendeu? De posição também, ele não enganava nenhum segmento do seu grupo político. Se chegasse lá e fizesse, governador, olha no meu município, isso aqui e tal. Diz, bem, eu vou mandar examinar a possibilidade de fazer. E depois ele cumpria e não enganava a ninguém. Mas nem tudo eram flores. O clima começou a azedar com uma convenção partidária do PMDB, que até então tinha na sua unidade uma das maiores forças políticas da história da Paraíba. O Gustavo nos ajuda a entender. Em 1998, o governo de José Maranhão chegava ao seu último ano e a expectativa de uma eleição mexeu com os panoramas do poder estadual. A partir daí já ficou mais ou menos estabelecido um divisor de águas. Já se sabia que não havia mais possibilidade de convivência entre eles. Esse é o jornalista e comentarista político Nonato Guedes. Ele relata a trama da separação política que mudou os rumos do Estado em 1998. De um lado, José Maranhão. Do outro, o senador Ronaldo Cunha Lima. Maranhão foi, por assim dizer, se assenhoreando do comando partidário, até pelo fato de estar no exercício do governo. Então, os Cunha Lima, mesmo assim, decidiram bater chapa com o Maranhão em convenções pela indicação do presidente do diretório, a renovação do diretório regional. E Maranhão indicou Haroldo Lucena, que era irmão de Humberto, para presidente, e utilizou o rolo compressor e derrotou o próprio Ronaldo. A partir daí, foi um verdadeiro Deus nos acuda na política paraibana. Aquele mundo conhecido desde a redemocratização havia acabado, com direito a acusações fortes. Eu não entenderia nunca, José Maranhão, que a sua assessoria fizesse isso. A festa, meus amigos, é de José Maranhão. A voz, para quem não reconheceu, é de Ronaldo Cunha Lima, durante a festa de aniversário dele em Campina Grande. O ano era 1998. A data, porém, não ficou lembrada pela celebração, mas sim pelo maior rompimento da política estadual. Foi um momento de muita dor para ambos os lados. Foi um grande erro. Os motivadores disso, aquele grupo que fica em volta do poder, ou que planejam entrar no poder,
porque na verdade foi um grande prejuízo. Mas esse é assunto para o próximo episódio, porque o governo de José Maranhão não se limitou a 4 anos. O Zé chegou e foi cuidando do sertão, aí pra ver o canal da redenção. Não tem conversa com o Zé, tem solução, por todo lado tem seu braço e sua mão. Esse é o podcast Governadores, a história do Executivo na Paraíba. Uma produção original da CBN Paraíba com o Jornal da Paraíba. Esse episódio foi apresentado e escrito por mim, Guilherme Bezerra. A produção foi minha e de Gustavo Demétrio, que também fez as reportagens do episódio. A edição de áudio é de André Bezerra e a supervisão de texto é de Laerte Cerqueira. Para a composição desse episódio, contamos com a ajuda do CEDOC da Rede Paraíba de Comunicação, com pesquisa de Vanessa Alves, Cibele Vanderlei e Giovana Ferreira. Foram usados áudios da TV Cabo Branco e da TV Globo. Usamos também trechos de textos publicados no jornal A União. Também contamos com a ajuda de Lauriston Pinheiro, que nos auxiliou no contexto histórico e na organização desse episódio. No próximo episódio, mais 4 anos para o Zé, o segundo mandato de José Targino Maranhão. A Paraíba quer, o povo tá com a razão, o PMDB é Zé Maranhão. Este podcast tem um oferecimento de Sistema Fé Comércio, representatividade, educação e qualidade de vida. E FIEPB deseja a todos um feliz novo tempo.